O Orun Laió ele é um projeto que nasce a partir de uma vontade de ter um trabalho registrado para ser um apoio para algumas pessoas que trabalham com o universo das danças e simbologias das danças, dos movimentos dos orixás. Nessa prática de tocar para aula de dança e na prática de tocar para aulas de simbologia dos movimentos, das danças dos orixás, me nasce essa vontade de gerar um produto onde você tem umas faixas com um tempo de duração maior, com uma alteração de velocidade, do ritmo, onde ele começa devagar e vai acelerando, que é o tipo de perspectiva que às vezes acontece naturalmente na sala de dança. E que quando você pega registros desse universo, você não tem muito esses recursos. Então, o projeto do Orun Laió nasce um pouco com esse pensamento. A formação que a gente tem no disco é uma formação básica tradicional da musicalidade de candomblé, né? Que são 3 atabaques, um rum, rumpi e lé, e um ferro, um agugu, que a gente denomina gan, que é uma formação usada também para essa musicalidade para aula, mas como da mesma forma que as aulas de dança ela traz uma expressão do movimento vindo de um universo tradicional, musicalmente falando, a gente parte do mesmo princípio. A gente traz uma instrumentação tradicional para o universo da sala de dança. Os instrumentos eles vão ter diferentes funções. O gan, que no caso é o ferro, ele vai denominar que ritmo é ou qual a base que ele é. Então é como se fosse uma clave, ou eu costumo chamar de chave. É a chave que abre a porta do universo rítmico. Então o gan ele vai denominar o ritmo ou a base. O rumpi e o lé, que são os atabaques de sons médio, agudo, vão desenvolver uma base mais preenchida do que o gan. E o rum, que é o instrumento mais grave, ele é responsável por estabelecer um diálogo com a dança, onde ele vai desenvolver uma linguagem quase como solista, mas, na verdade, na função de dialogar diretamente com o movimento. A minha história ela se encontra com o repertório do disco a partir do momento que eu nasço. Minha mãe, desde da adolescência dela, frequenta terreiros de candomblé, e aí no momento que eu nasço, eu faço parte desse universo também. Então eu cresço ouvindo essa musicalidade e praticando ela desde que eu me entendo por gente. Só que passo por um processo interessante que é, num dado momento da minha vida, eu decido ser músico e começo a fazer música como músico para a banda, mas num paralelo também começo a visitar o universo da dança, de fazer música para dança. E aí eu me encontro num ambiente onde eu vou desenvolver a musicalidade de candomblé numa outra perspectiva, que não é a mesma perspectiva do terreiro, mas sim a perspectiva da sala de dança. Então eu acho que é onde esse processo de como a gente chega nesse disco toma mais corpo, porque é diferente quando você sai do ambiente tradicional, do ambiente religioso, onde a música ela passa por diferentes processos e ela se torna
uma expressão artística em termos de comunicação com uma aula direcionada. A dança e movimentos sendo contados numa forma artística de se desenvolver. Então, essa música, ela foi desenvolvida dentro do ambiente religioso para celebrar, contar histórias, invocar essa ancestralidade, essas energias positivas e se comunicar a partir disso. Então, esse repertório, ele vem naturalmente, e não é um privilégio meu de tocar isso, mas trazer ele para o ambiente artístico é uma questão de responsabilidade minha, porque você tirar esse repertório do universo religioso, transformar ele para o artístico, mas mantendo as características importantes, que é exatamente estabelecer essa comunicação com a dança, fazendo com que pessoas que não têm essa prática religiosa entendam que existe um lado artístico, mas expressivo, totalmente importante, no sentido de quando o seu movimento, ele não é só um movimento, mas sim uma partícula de uma história, ou ele conta a história a partir de um diálogo de movimento que você desenvolve, e a música é responsável por te acompanhar nesse processo, ou exatamente estabelecer um diálogo dentro disso. Tem uma coisa no meu trabalho, de modo geral, que é como eu cresci dentro de um terreiro de candomblé, onde a música ela sempre foi sagrada. Acho que toda a música que eu aprendo a desenvolver depois, ela se torna sagrada para mim de alguma forma. Então, independente do contexto, o processo musical para mim ele é sagrado. No meu trabalho, essa linguagem ela virou característica, porque é uma das coisas que eu melhor faço quanto músico, né? É trazer um pouco dessa expressão da musicalidade do candomblé. Então, para mim, eu tenho uma tendência muito grande, mesmo quando não estou tocando esse universo musical, de pensar quase da mesma forma que eu penso quando eu estou tocando esse universo musical. Que para mim é imaginar esse corpo dançando, é imaginar uma história sendo contada, independente da música que eu estou desenvolvendo. Então, quando eu não tenho um corpo se movendo, é como se as notas musicais dançassem na atmosfera, assim. Esse repertório musical, ele é muito rico musicalmente falando, em termos de melodia, de diálogo entre melodia e ritmo. E para mim, como brasileiro, seria extremamente importante que o músico brasileiro tivesse contato também com esse universo musical como uma nova forma de inspiração, de composição, de entendimento e compreensão rítmica. Eu não acho que ele seja tão conhecido. Existem muitas pessoas as pessoas que não fazem parte do universo religioso, normalmente elas vão ter receio de ter contato com isso, partindo do princípio que a gente tem uma sociedade um tanto quanto cristã, culturalmente falando. Então as pessoas vão ter receio de ter contato com isso. Quando elas têm contato, é um contato quase que superficial. Mas é um trabalho
que existe um aprofundamento, no paralelo disso, existe o aprofundamento de pesquisa de outros artistas. Então você vai ver isso muito presente na música de Gilberto Gil, por exemplo, Moacir Santos, que são grandes compositores e que bebem nessa fonte e que difundem isso de uma outra forma e se tornam artistas muito particulares. Também por isso, não só por isso, mas também por isso. Então, existe uma gama assim, de artistas que vão ter contato com esse universo, mas talvez não vão querer, por escolha ou por falta de tempo, ter um aprofundamento maior e aí poder entender um pouco melhor quais são as possibilidades mais variadas que você tem para desenvolver, para se desenvolver musicalmente a partir desse lugar, eu acho. Eu viajo bastante, já tem alguns anos, e é impressionante o como as pessoas de fora do país valorizam essa cultura. Da mesma forma que a bossa nova, praticamente no mesmo patamar, no mesmo nível, da mesma forma que a bossa nova, ela é muito bem abraçada fora do país, da mesma forma que o samba ele é muito bem abraçado, que o choro é uma música mais a própria música popular brasileira, a MPB, ela é muito bem abraçada fora do país. Você vai ter em diversos lugares do mundo pessoas que pesquisam, estudam, fazem tese de universidade sobre essa musicalidade. É muito mais do que aqui. Você vai conseguir achar materiais de registro dessa musicalidade tradicional. Os grandes e melhores materiais de registro que a gente tem sobre esse universo foram feitos por estrangeiros, por pessoas dos Estados Unidos, por pessoas europeias. Discos como gravação de Mãe Menininha, do Gantuá, que foi um mito dentro da religiosidade do candomblé, gravações de Manuel Cerqueira de Amorim, que era Painezinho, um grande babalorixá da Bahia, dentre outros. E aí existe até uma busca mais profunda, que é a relação entre essa musicalidade africana presente no Brasil comparada à música africana de uma determinada região. Então, essa musicalidade fora do Brasil, ela é muito bem recebida e procurada por pesquisadores. Para mim, ele é importante ser registrado por diferentes motivos. O primeiro, para as pessoas que têm um trabalho de pesquisa dentro disso, dentro do contexto tradicional e dentro do contexto artístico, que elas consigam ouvir a diferença entre o que é tradicional e o que é artístico. Ao mesmo tempo, ter um registro desse tipo é você poder dar a algumas pessoas que não têm de tão fácil acesso a essa musicalidade nos seus países ou nos seus ambientes de prática, uma musicalidade que seja próxima do que é desenvolvido dentro de sala de aula. Então existe essa importância para a pessoa ter um material de qualidade que traz um desenvolvimento diferente de um disco de musicalidade tradicional. Então, acho que tem essa importância no sentido de um registro de algo por um motivo muito específico, assim, onde
onde faça com que as pessoas comecem a ter diferentes perspectivas desse universo. Eu costumo dizer que existem pouquíssimos trabalhos bem registrados quando a gente fala da musicalidade candomblé. Então existe um disco que para mim é um dos melhores discos gravados, tanto de conteúdo quanto de qualidade sonora, que é o Odum Orim, do Grupo Ofá, que é um grupo desenvolvido dentro do terreiro do Gantuá. E quando eu chego no Joá e faço essa proposta de gravar esse disco, e eu ouço o resultado disso, eu fico muito contente, porque tem uma qualidade na captação que todos os sons são muito bem aproveitados e tratados. Então eu consigo ter a qualidade de som necessária para que as pessoas entendam como essa musicalidade é desenvolvida e como determinados sons vão comunicar com aquele corpo. Então existe uma batida chamada mucaque, que é extremamente importante, essa sonoridade, que é batida no centro do atabaque e na lateral do atabaque, onde você tem um som mais grave junto com um som mais agudo, que dentro de sala de aula é super possível de ouvir, mas que às vezes, dependendo de como você capta isso para um registro de disco, não vai estar tão próximo. E quando você ouve o disco, você ouve o mucaque muito bem. Então, para mim, eu estou muito contente com o resultado. O nome Orun Laió, quando a gente decidiu gravar esse disco, a gente ficou pensando muito que nome a gente poderia dar para esse trabalho, que abordaria uma musicalidade do candomblé, toques tradicionais, mas não tocados e desenvolvidos de forma tradicional. E aí a gente pensou em usar um nome iorubá. Então, Orun quer dizer céu, Laió, que traz alegria. Então, a gente pensa que essa música, como ela é uma forma de celebração e comunicação para com o outro, a gente faz isso de uma forma tão satisfatória para a gente, com tanto carinho, com tanta paixão nisso que a gente faz, que a gente se sente fazendo festa para esses deuses dos céus. Então a gente resolve chamar de Orun Laió, que é o céu em alegria, a partir dessa musicalidade que a gente faz com a nossa verdade.